A palavra ecumênico, né, no sentido original, não tem relação com essa história de união de pessoas de diversas expressões religiosas, como se estivesse desempenhando algum trabalho junto ou rezando junto. Não é esse o sentido da palavra ecumênico originalmente. Tem a ver com atingir tudo que se conhece, o mundo todo, todas as regiões, melhor dizendo. Então, o Concílio Ecumênico é um concílio de todas as regiões, onde a igreja estava presente. Sendo assim, esse Concílio Vaticano II, que é o último concílio ecumênico, então, que nós tivemos na história da igreja até hoje, o senhor disse anteriormente para a gente que é um concílio, e não é um concílio dogmático. Já que não foi proclamado nenhum dogma, eu não vou aceitar o que a igreja ensinou aqui. Está correto pensar isso? De maneira alguma, Eric. Primeiro, porque a igreja não contradisse nenhuma afirmação dogmática solene de nenhum concílio anterior. Certo. Preservou todos. Segundo, guardando o depositum fidei, o conteúdo da fé, o depósito da fé, a igreja fez apenas ver como nós vamos transmitir a fé católica a este mundo que está mudando a sua característica, que está se tornando cada vez mais reticente, mais refratário à fé, que está cada vez mais desacralizado, posso dizer que está cada vez mais anticatólico. Como levarmos o Evangelho, como levarmos os sacramentos, como levarmos os mandamentos, como levarmos a redenção e a vida em Deus, a vida orante, dentro da qual os sacramentos estão no coração, no centro da vida orante, no centro da vida de oração estão os sacramentos. Como levar isso de uma forma incisiva, forte, arrojada, com a força do Espírito Santo? Como vamos pôr a barca de Pedro no meio de um mar tão enfurecido e fazer com que ela avance com força, pescando, 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 até levar ao porto seguro da salvação? Então ninguém está autorizado a desmerecer, nem desconsiderar. Por quê? Porque a igreja, como mãe mestra, agora dizendo, vamos avançar por aqui. Conservado o conteúdo, conservado as nossas riquezas, conservado o tesouro da fé, o depósito da fé. Agora nós vamos transmiti-lo partindo para essas realidades e esses expedientes. Isso é para fazer ouvidos mocos? Ouvidos surdos? Atacar a maneira como a igreja quer ensinar agora a levar o evangelho e a redenção é atacar o próprio evangelho e a própria redenção. Eu posso fazer uma comparação super simples ali. Suponhamos que eu tenho o sangue, do qual um número enorme de pessoas precisam da transfusão para que vivam. Então eu digo que eu aceito o sangue, mas eu não aceito o veículo lícito que vai transportar o sangue para que o sangue chegue até as pessoas. Qual efeito e qual sentido vai ter então eu aceitar o próprio sangue? Porque a verdade estava lá, imutável. Imutável, mas não, preservadíssima. Mas não aceita a maneira na qual o próprio Deus escolheu para que chegasse a verdade até a gente, né? Até a gente, que é o Concílio Vaticano II. A maneira como agora, nesse tempo, veja, é uma nova evangelização segundo aquilo que a própria igreja definiu, segundo uma metodologia nova, mas a verdade sempre antiga, perfeita e bela. Nova forma de transmissão, que não ataca e não dilui o conteúdo. Veja, eu posso levar esse mesmo sangue de barco, de carro ou de avião. Vai ser o mesmo, não? Claro, claro. Agora, qual dos três veículos vai ser necessário para que alcance o fim ao qual eu pretendo? Que é chegar a todos, sem diluir em nada o conteúdo da fé. Me mostrem, Eric, eu desafio quem está nos assistindo nesse momento. Me mostrem uma única violação do depositum fidei, do depósito da fé que o Concílio Vaticano II fez. Aí é claro que muita gente vai grifar umas 200 afirmações dos documentos isoladas, lidas separadamente, e vai colocar exatamente como os protestantes fazem, pegando versículos isolados da Bíblia. Olha, está aqui, olha o que diz aqui a Gaudium et Spes, olha o que diz aqui a Lumen Gentium, o principal documento do Concílio Vaticano II, a Lumen Gentium, Luz dos Povos. Olha o que diz aqui a Sacrosanctum Concilium, a Optatum Totius sobre... Não, vamos ler no todo. Católico, catá, Olohom, segundo o todo. Não vem isolar e querer pegar uma frase desconectada do mundo onde ela está posta ali e querer interpretar o todo a partir dessa frase isolada, que não vai conseguir, não. Bom, é claro que o senhor já disse aqui outra oportunidade, mas essa fala do senhor também já ressalta isso. O senhor percebe, de maneira geral, assim, muita gente que atribui falas ao concílio que, na verdade, ele não disse? O que eu aprendi, Eric? Aprendi de sacerdotes bons, hein? Zelosos, com os quais convivi e convívio. Aquilo que é fato.
Uma coisa é o que o Vaticano II disse e que ainda não se descobriu. Queria me deter um pouquinho mais nisso, Eric. O que o Vaticano II disse? Até hoje nós ainda não mergulhamos no que o Concílio Vaticano II disse para valer, que foi o grande esforço de um homem que era o cardeal Joseph Ratzinger, que pegou um pós-concílio, já que estamos nos concílios ecumênicos, hein? O que acontece é que, me permite, no ano de 1972, o bem-aventurado Paulo VI fez uma alocução desde a Rádio Vaticana para todo mundo. Era o ano de 1972. E nesta locução, que ele chamou, é importante. Eu estou dizendo isso, Eric, os nossos amigos em casa já vão entender, porque vai dar uma compreensão única ao que nós estamos aqui tematizando, problematizando. Então, em 72, o bem-aventurado Paulo VI faz uma locução desde a Rádio Vaticano II, desde a Rádio Vaticana, certo, chamada Sede Libero nos Amalo. Sede libera nos Amalo, mas livrai-nos do mal. Onde ele coloca que depois do Vaticano II se esperava uma primavera, uma verdadeira primavera, mas ao contrário disso veio só tempestade. Isso joga contra o Vaticano II? De maneira nenhuma. O que Paulo VI estava querendo dizer é que não estávamos conseguindo mergulhar dentro do que o concílio ensinou e levar isso para frente, colocar isso em prática. Joseph Ratzinger fez um grande empenho com São João Paulo II e depois como Bento XVI para que mergulhássemos. Está começando a florescer a compreensão do concílio. O Código de Direito Canônico da Igreja, que é, podemos dizer assim, como que o Estatuto da Igreja, a Constituição da Igreja, né? Diz assim: os decretos de um concílio ecumênico somente têm força obrigatória se, havendo sido aprovados pelo Romano Pontífice, juntamente com os padres conciliares, são confirmados pelo Papa e promulgados por mandato seu. Está aí. Paulo VI aprovou. E os bispos aprovaram. Está certo? Um outro discordou, uma minoria. Concordaram. Né? Então, diz aqui o Código, tem força obrigatória. Nós somos obrigados a obedecer ao Concílio Vaticano II. Está no Código de Direito Canônico da Igreja. Cânon 341, parágrafo 1º. Depois, o Papa São João Paulo II disse o seguinte: ao concílio, o Papa João XXIII tinha confiado como tarefa principal guardar e apresentar melhor o precioso depósito da doutrina cristã, para o tornar mais acessível aos fiéis de Cristo e a todos os homens de boa vontade. Então, o que João Paulo fala de que João XXIII queria? Queria, né, exatamente isso, que a doutrina cristã fosse explicada de maneira mais clara. Ele fala, para tornar mais acessível aos fiéis de Cristo e a todos os homens de boa vontade. Então está aí, meus irmãos, não há motivo de alguém querer se colocar contra o Concílio Vaticano II. Quem fizer isso está pecando contra a Igreja. Por quê? Porque se alguém quiser anular o Concílio Vaticano II, então vamos anular todos os 20 anteriores. Porque, tanto quanto os 20 anteriores, o Concílio Vaticano II foi legítimo, convocado por um Papa e aprovado em seus todos os documentos pelo Papa. Ok? Precisamos, meus irmãos, ser obedientes à Igreja. Quem se põe contra a Igreja, quem se põe contra os Papas, olha, são 4 Papas, 4, podemos dizer 5, que aprovaram os concílios. João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI e Francisco, são 6, mais do que 5. Então não há motivo para a gente se colocar contra o concílio. Nós temos que ser o contrário. Primeiro, dar graças a Deus por esta primavera da Igreja, como diz João Paulo II. Segundo, conhecer esses documentos. E terceiro, viver esses documentos. Eu conheço esses documentos. Eu amo. Para mim, 3 documentos básicos na minha vida hoje: a Bíblia, o Catecismo da Igreja e o Compêndio do Concílio Vaticano II. São, assim, textos básicos para todo o meu trabalho que eu faço, livro que escrevo, palestra que faço, aula que dou. Não saio dessa trilogia. E ainda uso, claro, os outros documentos, como Código de Direito Canônico, Encíclica dos Papas e etc. O que o Papa Bento XVI, desde os dias de cardeal Joseph Ratzinger, tanto, Eric, bateu na tecla, que era preciso resgatar o concílio.